Eu saúdo a todos os irmãos capazes do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus que fez o céu e a terra e o mar, o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 36, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: José é vendido por seus irmãos. Versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 8. E te darei a ti a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e se ele o seu Deus. Referência do versículo 1, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. O versículo 2 do capítulo 37 de Gênesis. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. José trazia uma má fama dele a seu pai. Referência do versículo 2, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Contexto da palavra: o ministério de Samuel. Versículo 22. E era, porém, Eli, já muito velho, ouvia tudo enquanto seus filhos faziam. A todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntava à porta da tenda da congregação. O versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez ele uma túnica de várias cores. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 20. E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, um moço da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Versículo 4 do capítulo 37 de Gênesis. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente.
Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegasse ao dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. O versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. Versículo 6. E disse ele: ouvi e peço vós este sonho que tem sonhado. Versículo 7. Eis que estávamos atados molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que o vosso molho rodeava e se inclinava ao meu molho. Referência do versículo 7, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 6. José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. O versículo 8 do capítulo 37 de Gênesis. Então ele dissera a seus irmãos: tu, pois, deverá reinar sobre nós? Uma pergunta. Tu terá domínio sobre nós? Outra pergunta. Por isso, tanto mais aborrecia por seu sonho e por suas palavras. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e diz: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 29. Contexto da palavra: encontro de José com seu pai. Versículo 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se ele, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. O versículo 10 do capítulo 37 de Gênesis. E contando o seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu a tua mãe e a teus irmãos inclinar nós perante ti em terra? Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 29. Sirva-te, povo e nações, se curva a ti, e se senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a fim a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. O versículo 11 do capítulo 37 de Gênesis. Seus irmãos, pois, invejava a seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Versículo 13. Disse, pois, Israel a José:
não apacenta os teus irmãos junto de Siquém. Vem, enviar-te-ei a eles. E ele diz, eis-me aqui. Versículo 14. E ele diz, ora, vai ver como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traz minha resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Referência do versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 27. E Jacó veio a seu pai Isaque a Mari, Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. O versículo 15 do capítulo 37 de Gênesis. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou ele, o varão, dizendo, que procuras? Versículo 16, ele disse, procuro meus irmãos, dize-me e peço-te onde eles apacentam. Referência do versículo 16, livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 7. Diz-me, tu a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde recolhe pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como que era ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Versículo 17 do capítulo 37 de Gênesis. E disse aqueles varões, foram-se daqui. Disse aqueles varões, foram-se daqui, porque eu vi ele dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. Referência do versículo 17, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. E ele disse, vai ver onde ele está, para que ouve e mande trazê-los. E fizeram saber, dizendo, eis que está em Dotã. O contexto da palavra, Eliseu faz frutar o ferro do machado. O versículo 18 do capítulo 37 de Gênesis. E viram-no de longe, e antes que chegasse ele, conspiram contra ele para matarem. Referência do versículo 18, livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Contexto da palavra, Jonatas apraca o ciúme que seu pai tem de Davi. Versículo 1. E falou Saul a Jonatas, a seu filho e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Referência do versículo 18, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 1.
Contexto da palavra: o suicídio de Judas. Versículo 1. Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. O versículo 19 do capítulo 37 de Gênesis. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador de sonho. Versículo 20. E vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa desta cova, e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Referência do versículo 20. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 11. Se disserem: vem conosco, espiemos sangue e espreitemos sem razão o inocente. Versículo 21 do capítulo 37 de Gênesis. E ouvindo, Rube livrou das suas mãos e disse: não ele tiremos a vida. Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 22. E Rube respondeu ele dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequei contra o moço, mas não ouviste, e vede aqui, o seu sangue também é requerido. O versículo 22 do capítulo 37 de Gênesis. Também ele disse: Rube, não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto. Não lancei mão dele, para livrá-lo das suas mãos, para torná-lo seu pai. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tirara José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 25. E depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos trazia especiara e bálsamo e mira, e ia levar isso ao Egito. Versículo 26. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Referência do versículo 26, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Contexto da palavra: primeiro homicídio. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 27 do capítulo 37 de Gênesis. E vinde e vendemos estes ismaelitas,
e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, a nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Referência do versículo 27, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 14. Então Labão disse: verdadeiramente eis tu meus ossos, a minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. O versículo 28 do capítulo 37 de Gênesis. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Versículo 29. E tornaram, pois, Rube a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou os seus vestidos. Referência do versículo 29, livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seus mantos, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O versículo 30 do capítulo 37 de Gênesis. E tornou seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Versículo 31. Referência do versículo 30. Livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 13. Versículo 31. Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. Referência do versículo 31. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Versículo 32 do capítulo 37 de Gênesis. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Versículo 33. E conheceu e disse: a túnica de meu filho, uma besta fera comeu. Certamente foi despedaçado José. Referência do versículo 33, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessa cova, e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O versículo 34 do capítulo 37 de Gênesis. Então Jacó rasgou seus vestidos, pôs saco sobre os seus lombos, lamentou a seu filho muitos dias. Referência do versículo 34, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 29.
E tornando, pois, Rube a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos. Versículo 35 do capítulo 37 de Gênesis. E levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. Referência do versículo 35, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 38. E ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se ele sucede algum desastre no caminho por onde for, farei descer a minha cãs com tristeza à sepultura. O versículo 36, para terminar. E os madianitas venderam no Egito ao Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Referência do versículo 36, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Contexto da palavra: José em casa de Potifar. Versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que eu tinha levado. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, do versículo 1 até o versículo 36. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 36. Fique a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome de Jesus.